Bom dia, queridos amigos do canal Gênese. É com muita alegria que estamos de volta para fazermos mais um momento de reflexão do Evangelho no lar e no coração. Que o nosso encontro seja benéfico para todos, que sejamos envolvidos pelas vibrações do bem, para que possamos mergulhar no mundo íntimo, refletindo sobre as nossas necessidades, procurando conhecer um pouco mais de nós mesmos, e que as inspirações da nossa relação com o mundo espiritual venha a nos auxiliar na percepção do mais além, ampliando a consciência para vencermos os limites. Que Jesus, nosso Mestre, Senhor, amigo, esteja conosco. E que os bons espíritos aproveitem para visitar todos os lares aqui veiculados, para levar as vibrações da harmonia, da paz, da concórdia, da alegria, fomentando esperanças, robustecendo a fé, para que possamos sair para o campo e semear a boa semente. Pai de infinito amor e bondade, rogamos as tuas bênçãos. Sê conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. O Evangelho desta manhã de 29 de março de 2020, ele trará para nós uma mensagem que, por certo, tem a ver com as nossas necessidades. Foi uma mensagem dirigida pelo alto, em tese escolhida aleatoriamente. Então vamos convidá-los, você que está em casa, para abrir o Evangelho segundo o Espiritismo no seu capítulo 17, item 9, os superiores e os inferiores. Essa mensagem foi ditada pelo espírito François Nicolas Madeleine, cardeal de Marlut, Paris, 1863. É um pouco extensa, mas foi assim definido e nós vamos ler na íntegra. Peço que se desvinculem do mundo de fora para que a gente mergulhe com propriedade na intimidade. Os superiores e os inferiores. A autoridade, tanto quanto a riqueza, é uma delegação de que terá de prestar contas aquele que se ache dela investido. Não julgueis que lhe seja ela conferida para lhe proporcionar o vão prazer de mandar, nem conforme o supõe a maioria dos potentados da terra, como um direito, uma propriedade.
Deus, aliás, lhes prova constantemente que não é nenhuma nem outra coisa, pois que deles a retira quando lhe apraz. Se fosse um privilégio inerente às suas personalidades, seria inalienável. A ninguém cabe dizer que uma coisa lhe pertence, quando lhe pode ser tirada sem o seu consentimento. Deus confere a autoridade a título de missão ou de prova, quando o entende, e a retira quando julga conveniente. Quem quer que seja depositário de autoridade, seja qual for a sua extensão, desde a do Senhor sobre o seu servo, até a do soberano sobre o seu povo, não deve olvidar que tem almas a seu cargo, que responderá pela boa ou má diretriz que dê aos seus subordinados e que sobre ele recairão as faltas que estes cometam, os vícios a que sejam arrastados em consequência dessa diretriz, ou dos maus exemplos, do mesmo modo que colherá os frutos da solicitude que empregar para os conduzir ao bem. Todo homem tem na terra uma missão, grande ou pequena, qualquer que ela seja, sempre lhe é dada para o bem. Falseá-la em seu princípio é, pois, falir ao seu desempenho. Assim, como pergunta ao rico: que fizestes da riqueza que nas tuas mãos deverá ser um manancial a espalhar a fecundidade ao teu derredor? Também Deus inquirirá daquele que disponha de alguma autoridade: que uso fizestes desta autoridade? Que males evitaste? Que progresso facultaste? Se te dei subordinados, não foi para que os fizesse escravos da tua vontade, nem instrumentos dóceis aos teus caprichos ou à tua cupidez. Fiz-te forte e confiei-te os que eram fracos, para que os amparasses e ajudasses a subir ao meu seio. O superior, que se ache compenetrado das palavras do Cristo, a nenhum despreza dos que lhe estejam submetidos, porque sabe que as distinções sociais não prevalecem às vistas de Deus. Ensina-lhe o Espiritismo que, se eles hoje lhe obedecem, talvez já lhe tenham dado ordens, ou poderão dar-lhe-as mais tarde, e que ele então será tratado conforme os haja tratado, quando sobre eles exercia a autoridade. Mas, se o superior tem deveres a cumprir, o inferior, de seu lado, também os tem, e não menos sagrados. Se for espírita, sua consciência ainda mais imperiosamente lhe dirá que não pode considerar-se dispensado de cumpri-los, nem mesmo quando seu chefe deixe de dar cumprimento aos que lhe correm, porquanto sabe muito bem não ser lícito retribuir o mal com o mal, e que as faltas de uns
não justificam as de outrem. Se a sua posição lhe acarreta sofrimentos, reconhecerá que, sem dúvida, os mereceu. Por quê? Provavelmente abusou outrora da autoridade que tinha, cabendo-lhe, portanto, experimentar a seu turno o que fizera sofressem os outros. Se vê forçado a suportar essa posição por não encontrar outra melhor, o Espiritismo lhe ensina a resignar-se, como constituindo isso uma prova para a sua humildade necessária ao seu adiantamento. Sua crença lhe orienta a conduta e o induz a proceder como quereria que os seus subordinados procedessem para com ele, caso fosse o chefe. Por isso mesmo, mais escrupuloso se mostra no cumprimento de suas obrigações, pois compreende que toda negligência no trabalho que lhe está determinado redunda em prejuízo para aquele que o remunera e a quem deve ele o seu tempo e os seus esforços. Numa palavra, solicita-o o sentimento do dever, oriundo da sua fé, e a certeza de que todo afastamento do caminho reto implica uma dívida que cedo ou tarde terá de pagar. François, 1863. Aprendemos em Espiritismo, no Livro dos Espíritos, nas relações, a lei moral de sociedade, que em toda a convivência existem superiores e os inferiores. Todos os setores do universo. Sob o ponto de vista moral, é o nosso foco. Intelectual é o que se constata. Agora, quando a gente mergulha dentro de nós mesmos, também vamos verificar que há vitórias, conquistas, virtudes, como também há vícios, imperfeições, hábitos não muito felizes. Ainda mais, maturidade em alguns planos e maturidade em outros. Portanto, uma análise rápida. Na Terra, nós estamos sendo chamados para o convívio social. E na relação, nós temos que lidar sempre com possibilidades e limites. E só convivendo que a gente percebe isso. Sozinho, você tem toda a liberdade de pensar, de sentir, sem muitas responsabilidades. Mas quando estamos com o outro, a demarcação do limite se faz imperiosa. Isso é muito importante para a gente pensar. Lembrando que o outro sempre tem algo a nos ensinar. Seja no plano objetivo ou subjetivo. Um exemplo. O indivíduo faz uma escolha, tem uma atitude. Isso bate na sua porta. Naturalmente, você vai ter que responder, falando ou não, mas será sempre concitado a reagir. Aí nós estamos nesta ambiência sendo chamados para reagir ou administrar a reação
de uma forma vigilante. É uma batalha inglória, porque sempre nós estamos, pelo próprio atual estágio evolutivo, nos deparando com inabilidades. Costuma, num embate, as manifestações se pautarem apenas no plano reativo. Tudo começou numa palavra. Aí daqui a pouco um reage, aí o outro reage em seguida, aí daqui a pouco o outro reage, aí fica uma esgrima intelectual e emocional insana. Se não há um passar de pano, ou os panos quentes como queiram, costuma desencadear situações lamentáveis. Até as raízes da violência física, o que a gente verifica. Muito próximo, para não dizer, pode acontecer com nós outros, porque ninguém está imune. Nós não podemos dizer que dessa água não beberei, então a gente não pode julgar. Mas como espiritistas que estamos procurando mudar a ambiência mento-espiritual, nós estamos também constatando isso nos jornais o tempo todo. E não é fácil. Inclusive, somos chamados a uma análise cautelosa nesse momento de tantas informações que nos chegam pela... Antigamente só tinha uma mídia, a imprensa oficial. Hoje se constata que essa imprensa está sob uma avaliação rigorosa, porque ela é tendenciosa a manipular as massas. Aí você hoje tem a oportunidade de ter informações por outras vias. E é chamado ainda a ter que fazer outra avaliação. Porque tem para todo gosto. Tem coisa que presta, tem coisa que não presta. Então nós estamos o tempo todo sendo chamados para reagir a partir do que nos visita. Uma informação pode te abalar. Se você não tiver uma segurança, se você não procurar trabalhar, quase que antevendo ou saindo à frente com bons pensamentos, sentimentos, porque se você ficar só sentado esperando, nenhum de nós, se vocês me permitem dizer, estamos no estágio espiritual que garante que a gente vai reagir bem. O nosso benfeitor Emmanuel, ele em diversas páginas, mas eu vou citar o livro Pensamento e Vida, que é um manual que a gente devia estudar todo dia. Emmanuel fala sobre os mecanismos da reação. Então, o reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia antecipa a atitude, a palavra e a ação. Então a gente observa aqui que tem todo um encadeamento. Como que o reflexo é acionado? Rapidinho, cheiro, cor, música, um toque, e aí vai. Esboça a emotividade. Aí Jesus diz assim: não resistais ao mal. Essa equação é para a gente destrinchar. Aí o indivíduo que é religioso, ele fala assim, vou pôr uma roupa branca, eu não como carne, eu parei de tudo isso, então, eu não quero saber do mal. Eu não convivo mais com gente de má vida, e etc, etc, etc. Ou então eu vou para a igreja, ou eu vou tomar passe no centro espírita. Não resista ao mal, busca o bem. Isso é apenas um ponto de vista, mas existem outras análises. Mas eu quero dizer o seguinte: não briga com você mesmo. Não fica degladiando com as suas reações. Faça o bem. Antecipa.
Porque educação é um conjunto de hábitos adquiridos, certo? Júlio que gosta aí do Livro dos Espíritos. Todos gostam. Mas estou só cutucando o nosso companheiro que está aí acompanhando o estudo no grupo. Então, aí associando com fora da caridade, então vamos fazer a caridade que, sob o ponto de vista de hábitos, boas atitudes. Nas boas atitudes, você repetindo, sem perceber, você vai substituindo. Aí aquilo que era mal, que te assolava, que te consumia, que te jogava no chão, você não vai ter nem tempo para olhar para ele. Aí ele vai sendo transmutado numa linguagem espiritualista. Ele vai sendo modificado. Agora não é energia que vai ser modificada não, tá bom, galera? Vamos combinar. Porque isso aí é místico. Ah, vou mudar as energias. Ok. Funciona? Funciona. Por um tempo. Se você não mudar a causa que gera a energia lá na frente. Então a nossa discussão evangélica é moral. Ela não pode nos deixar numa condição ainda de ficarmos presos ao impacto. Então, eu convido vocês, todos nós, encarnados e desencarnados que estamos nessa manhã de domingo, 29 de março, sendo acolhidos pela Mãe Bendita Misericórdia, que os egípcios tratavam como Ísis, os gregos Gaia, os cristãos Maria Santíssima. Isso é apenas uma alusão simbólica. Que a Mãe Natureza, a Mãe Misericórdia, nos acolha. Nós, filhos, que estamos combalidos e que precisamos uns dos outros. Então, uma sala, um estudo, Gênesis no lar, ele propõe nada mais, nada menos do que uma ideia acolhedora, para que a gente possa construir um pouco mais, uma visão diferente do mundo, sem transferir responsabilidades lá para fora. E para ser literal ainda, superiores e inferiores também nos chama, na relação, a trabalharmos as virtudes da obediência, da resignação. A obediência, o consentimento da razão, é isso? Resignação, o consentimento do coração. Que não é uma atitude passiva, é uma atitude dinâmica. O amor ao dever. Sermos obedientes à vontade de Deus. Eu vou agora falar. Ajustados na harmonia do universo. A harmonia íntima que precisamos de projetar, que dialoga conosco para dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Mas também compreendermos que a natureza é um convite permanente para o trabalho. Então, obediência e resignação é operação. Inteligência, conhecimento, aplicação. E graças a Deus, sob o ponto de vista relacional, nós temos espíritos superiores que estão nos envolvendo com muita bondade. E bem-aventurado quem dá ouvido a eles, porque eles só proporcionam o bem. Por isso é que eles são bondosos, silenciosos, mas atuantes. São respeitosos. Não avaliam as imperfeições nossas, no sentido de recriminar, punir, e muito menos virtude para privilegiar. Então, o seu anjo da guarda não está com um saco de moeda para te dar quando você fizer uma boa ação.
Os espíritos superiores não estão assim, ó, vai que você vai conseguir, depois você tem um lugarzinho no céu. Essa ideia, ela começa a ser infantilizada, com todo respeito ao grande público, mas nós precisamos de trabalhar na compreensão. E aí eu concluo dizendo, quando nós estivermos diante de uma pessoa, um coração que exerce algum tipo de autoridade, vamos agradecer ao invés de ficar com aquele olhar recriminatório, com aquela postura de ficar esperando que o indivíduo erre, com a espingarda na ponta. Ó, enquanto ele for legal comigo, tá beleza. Quando não for, vamos compreender que todo mundo está se esforçando. E que este que está na frente ontem, como o texto disse, ele pode ter sido um subalterno, seu mesmo. Então, ao invés da gente julgar os líderes, vamos vibrar por eles, porque ninguém ocupa uma posição de graça. O indivíduo é governador do estado, ele chegou lá, não foi por acaso. O indivíduo que está lá representando a igreja, um sacerdote, ele merece respeito, por mais que não concordemos com o seu modus operandi ou com o que ele prega. Mas ele é sacerdote. Lembram de Chico Xavier? Naquele programa Pinga Fogo, ele ilustrou essa fala quando ele dialogava com o sacerdote, o pastor evangélico, respeitando a pergunta, respondendo com carinho. Quando ele fala do sacerdote católico, o Papa, lembram como ele tratava com deferência? E não era pro forma. A gente sentia no Chico que era um sentimento verdadeiro de respeito e de amor. Mas nós, que estamos apenas sintonizando com a mensagem, tem hora que é melhor até uma dosezinha de verniz social, porque, querendo ou não, é treinamento. Certo expositor espírita falou, e uma pessoa me trouxe isso há pouco tempo, que quando um ser entra no centro espírita e adocica a voz, ele está, na verdade, treinando para ser espírito superior. Eu ouvi, como sempre, eu ouço, não gosto de responder na hora, prefiro dialogar com os meus botões, com os passarinhos verdes, pesquiso nos livros, assim eu me sinto mais seguro. Nem sempre dá. Mas eu fiquei pensando, não, um dia ele vai ser espírito superior, porque espírito superior só tem voz adocicada. Aqui eu respeito. É justo o que ele falou, eu entendi as intenções. Mas eu convivi com um companheiro, de nome Arnaldo Rocha, que ele foi autêntico aonde ele estava. É lógico que ele treinava para conter os seus impulsos. Mas eu sou franco em dizer, esse pelo menos é o meu ponto de vista. Educação não é virtude, é obrigação. É compromisso de um ser que quer ter uma vida melhor. Então nós temos que trabalhar nesse sentido. Embora isso no mundo atual está esvaziado. Nós, possivelmente somos de uma geração que os pais diziam assim, quando você chegar na casa de alguém, se comporte.
seja educado. Cumprimenta os donos da casa. Você não está na casa dos outros, você pode fazer o que você faz aqui. Porque muitas vezes é complicado, porque dentro de casa o indivíduo relaxa, né? Ele quebra tudo, aí na casa dos outros ele vai dar uma de santo. Não, não. Mas lá na casa dos outros é um treinamento, beleza, porque aqui está difícil te administrar. Então aí são os conflitos educativos, né? Mas a gente vê aí os meninos, os jovens, muitos educados, muitos demonstrando virtudes. Mas existe uma turma que chega na sua casa, já vai direto na cozinha, abre a geladeira. Vai lá no quarto e já deita na cama. A cama, a intimidade, representa uma morada íntima. Então você não entra. Isso é ser invasivo. Então são questões que a ética, a moral, sugere para nós. E agora eu termino dizendo, conversando com companheiros de vários lugares, inclusive da Alemanha, aqui no nosso espaço, a gente sabe que esse momento que estamos vivendo de um constrangimento, de um isolamento social, quando nós voltarmos para as ruas, ontem eu estava refletindo sobre isso, vendo o comportamento dos japoneses, por exemplo. Eles estão administrando razoavelmente bem. Por quê? A cultura deles é muito diferente. Nem tanto contato físico, usam máscara para cima e para baixo. Eu fiquei pensando, meu Deus, nós vamos estar caminhando para isso. O brasileiro não vai poder, nem no Rio de Janeiro, dar 2 beijinhos. Quanto mais em Minas, que dão 3 beijinhos para se cumprimentar. Imagine você saindo com máscara para todo lado. E estamos entrando na fase Zorro e Sargento Garcia. Tudo vai mudar. Agora, eu tenho para mim que a educação, não sob o ponto de vista apenas de comportamento, mas a educação vai se tornar meta dos governos do mundo atual. Então, nós agora vamos trazer uma lição que vai corroborar bastante com esse estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos trazer o nosso benfeitor Emmanuel com o livro Harmonização, através da mediunidade de Chico Xavier. A lição é intitulada Autoridade. A autoridade não é patrimônio exclusivo dos administradores, dos legisladores, dos juízes ou dos sacerdotes do mundo. Como poderá parecer, ao menos avisado de entendimento? Cada criatura que detém os tesouros da razão permanece ligada às obrigações da autoridade, que em toda parte e em todas as circunstâncias é mandato do Senhor. O governante é constrangido a velar pelos governados. O médico é responsável pelo doente. O maior é tutor do menor. O espírito esclarecido é devedor de luz ao ignorante que ainda se debate nas trevas. O operário deve responder pela tarefa a que se confia. Os pais são compelidos à orientação dos próprios filhos. O homem que descobriu a fé renovadora deve paciência e exemplificação às consciências frias que ainda viajam no mundo, sob a neblina espessa da indiferença. E em torno de nossos passos, desenvolve-se a natureza, em todos os seus círculos de vida e amor.
exigindo-nos auxílio, compreensão, carinho e assistência. Temos autoridade sobre os animais e sobre as árvores, sobre as paisagens e sobre os acontecimentos que nos cercam. E dessa autoridade daremos conta ao poder superior que rege o mundo e a vida. Conhecimento é responsabilidade. Saber é obrigação. Progresso é também dívida da alma, que se levanta e evolui. De vez que o plano inferior é sempre o pedestal daquele que se agiganta e cresce na prosperidade material e espiritual. Seja o bem a diretriz de nossa autoridade, por onde transitemos na luta de cada dia. Façamos de nossas horas sinais de aplicação positiva do nosso espírito aos ensinamentos do Senhor. E, certo, em breve tempo, partilharemos a sublime autoridade dos verdadeiros aprendizes de Jesus, escalando, em companhia deles, a iluminada e gloriosa montanha da vida eterna. Senhor Jesus, que dissestes aos vossos apóstolos: eu vos dei a paz, eu vos dou a minha paz. Suplicamos que possas nos envolver, nos concedendo o teu abraço fraterno, amigo, que há de promover a nossa paz. Mas ajuda-nos, Senhor, a sairmos para dar também a paz, repartindo o pão, o remédio, o cobertor, a boa palavra, a mão amiga, no momento certo, na hora devida, no lugar adequado, com as pessoas escolhidas por ti. Que sejamos servos, sempre prontos para oferecer o nosso coração, a nossa sincera amizade, o nosso esforço devotado na tua seara bendita. Que os bons espíritos, Senhor, tendo o apóstolo da verdade Allan Kardec a nos orientar, para que sejamos todos unificados no amor do Senhor e fortalecidos pela troca da experiência, para que o trabalho seja profícuo. Assim, o mundo vai se renovando e a busca pelo aprimoramento cada vez mais consciente e responsável. Garanta-nos, Senhor, apenas te pedimos, o santo privilégio de servir. É o suficiente. É o que precisamos. O trabalho que há de nos fazer um com Deus, pois estaremos juntos de ti. Se conosco, Senhor, e que este domingo
para todos que estão vinculados a esse projeto Gênesis no Lar, seja mais um dia de colheita e semeadura, pois dias melhores foram prometidos e temos a convicção que estão bem próximos. Assim, nos despedimos de todos os web amigos, de todos os convidados para esta singela repartição de pães. Desejamos a paz e nos despedindo dizendo: Ave Cristo, Ave Cristo, Ave Cristo sempre. Muito obrigado, Jesus.